talvez pelas árvores, de grande porte e muita sombra, mostrando nos troncos, rugosos e longos, o tempo que tinham precisado para crescerem. Talvez pelos pardais, pelos pombos e pelos cães, em voos, aterragens e correrias, metidos nas vidas deles e pouco interessados nas pessoas, esgravatando e encontrando comida, largando alegremente os seus dejetos ou, simplesmente, fazendo alarde do seu prazer em estarem vivos e ativos. Talvez pelas crianças, à solta, apesar dos adultos que as acompanhavam e iam tomando conta delas, as crianças procurando serem como os pássaros ou como os cães, os adultos andando devagar ou sentados, deixando de se submeter de bom grado à sombra forte e ao sol ameno. Talvez pelo sentimento claro de se estar num espaço livre, muito especial, que transmite uma ideia forte de amplidão e de liberdade, quer para cima, para o céu e para as nuvens, quer para os lados, discretamente cercados de casas baixas de cores suaves e complementares, com a belíssima mãe d'água ao fundo e com uma pequena capela muito harmoniosa bem ao meio, encaixada no aqueduto das águas livres. João dos Santos gostava muito do jardim. Talvez ainda pelo prazer de poder caminhar pelas suas veredas, acompanhado por amigos e amigas escolhidos em diálogos tranquilos. Talvez ainda pela proximidade do seu centro de saúde mental infantil na rua João Penha, a 2 passos. Centro e pessoas que lá trabalhavam, também subtilmente impregnadas pela atmosfera do Jardim das Amoreiras. Talvez ainda pela existência da Tasca do Papagaio, ou Tasca do Sr. André, com a sua muito boa comida portuguesa tradicional, pedida para a cozinha pela voz galega e estenturosa do seu dono, comentada pelo palrar dissonante do papagaio. Talvez pela proximidade do ginásio Clube Português, onde João dos Santos gostava de ir todas as manhãs, bem cedo, para sentir e manter o bom funcionamento do seu corpo, peça essencial do seu prazer de existir. Talvez ainda porque o jardim permitia recolhimento, acolhia bem as pessoas sozinhas que queriam estar em silêncio. João dos Santos, no seu busto, não podia estar em melhor sítio do que aqui, no Jardim das Amoreiras. Olhar, com muita tolerância para todos nós, que continuamos cansados de procurar a verdade, em vez de nos limitarmos a preocupar-nos simplesmente em matar os piolhos e os escaravelhos das nossas ideias feitas, para que as roseiras, que em nós aguardam a sua vez, possam desabuchar por elas próprias, que é tudo o que elas pedem. De 1983 a 1986, João dos Santos mantém um programa na Rádio Comercial. Uma conversa semanal de 25 minutos com João Sousa Monteiro, seu amigo pessoal e psicanalista. Os conteúdos destas conversas, revistos depois da morte de João dos Santos por João Sousa Monteiro e Clara Castilho, psicóloga, amiga e colaboradora de João dos Santos, deram origem às 2 obras. Se não sabe porque é que pergunta, e eu agora quero me ir embora. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui connosco e dizer-te que realmente estes programas foram e são ainda ouro, é precioso, e portanto agradecer por estares aqui, mas agradecer também por terem conversado durante essa época tão vagarosamente que nos dava a possibilidade também de entrarmos na conversa sem pressas, pegando na tua frase, o que tu disseste, como é que era? O tempo depressa despacha, quem despacha com pressa. O tempo depressa despacha, quem despacha com pressa. E vocês não despachavam o tempo com pressa e, portanto, nós tínhamos a possibilidade de ouvir com o tempo aquilo que ia acontecendo no programa. Talvez que a primeira questão que eu gostasse de colocar era precisamente a origem dos programas. Como é que a ideia surgiu? A ideia não surgiu exclusivamente da minha cabeça, não teve história anterior. Naquela altura tinha uma quantidade de ideias para fazer coisas, quer na rádio, quer na televisão, muitas não se fizeram, outras fizeram-se. E um dia
amigo dele, e um dia lembrei-me, olha, isto nunca se fez que eu saiba, e vamos conversar acerca. E falei com o João David Nunes, que na altura era o diretor da Rádio Comercial, e pus o problema, na maior inocência. Inocência, porque não me passou pela cabeça a tempestade que a seguir se passou nas minhas costas sem que eu soubesse na altura. E depois falei com o João dos Santos. O João dos Santos teve uma certa reticência com o nome da rádio. O João sabe que comercial. Quer dizer, cuidado, o que é que isto quer dizer? O João não quer dizer nada, ninguém vai morder e ninguém vai fazer desgraças com acho eu. Enfim, tradicionalmente era o Rádio Clube Português, o famoso Rádio Clube Português. Passou a chamar-se assim. Enfim, e a ideia começou a criar volume e substância. Enfim, a tempestade que eu tinha mencionado há bocadinho é que na altura, e repito, estava completamente inocente, o João dos Santos não fazia ideia nenhuma, claro, eu também não, que nunca tinha acontecido, mas nunca tinha acontecido em Portugal, nem que eu saiba fora de Portugal, duas pessoas, dois palermas, digamos assim, a conversarem na rádio. E na altura ainda não era. A conversarem sem mais nada. Portanto, sem promessas gloriosas de um futuro fantástico, sem viagens para Roma, sem fins de semana na Madeira, sem não sei o quê, enfim, sem nenhuma promessa e nenhum intervalo. E sem música. E sem música. É uma coisa impensável. Sem distrações. Sem distrações. Exatamente. Esse é o ponto. E então, só mais tarde, é que eu soube das discussões ferozes que houve nas cúpulas da rádio, e a famosa frase que ficou famosa depois: isso é um suicídio radiofónico. Toda a gente a fugir. Dois tipos a falarem acerca de o que quer que seja, e ainda por cima acerca de crianças. Tu és maluco. Isso é para dizer que não. E toda a gente disse que não, exceto o João David Nunes, que acreditou em mim, que acreditou no programa, enfim, que acreditou na ideia. E portanto foi para a frente. O primeiro foi, se não sabe porque é que pergunta. Não. Acho que o que é a minha mãe. Eu não tenho a certeza. O quê? Eu não tenho a certeza dos títulos. Os títulos dos livros acho que são diferentes. Não me lembro. Eu agora vou-me embora. É uma história fantástica. Só sabe porque é que pergunta. Estavas então tu a contar da tempestade. E a sombra que pairava sobre o programa, a promessa de insucesso era tal que puseram-nos num domingo, o primeiro programa foi feito num domingo às 5 da tarde, de maneira que ninguém ouvisse no FM. Pela calada, quer dizer, e não se repetia o programa. E não pagaram um tostão nem ao João dos Santos nem a mim. Nenhum. Completamente gratuito e nenhum de nós se importou. Suicídio, claro, pronto, isto vai acabar dentro de 15 dias. Não vale a pena sequer fazer contratos, nem coisa nenhuma. Pronto. E assim foi. E os João dos Santos não se importou, não, eu também não. Pronto. Enfim. E a breve três começaram a chegar telefonemas de várias pessoas, de ouvintes anónimos, que é isto e tal, mas que interessante, etc. Enfim. E depois também soube mais tarde que as discussões entre quem mandava começaram a baixar de tom, e o João David Nunes, afinal, a minha aposta, aliás mais uma vez, porque ele fez isso ao que parece várias vezes, com programas que estavam completamente fora do que era suposto, enfim, e fiquei então mais tarde a saber, e depois o segundo programa teve o sucesso inacreditável, que chegou a ter 150 mil pessoas, ou seja, na altura era o programa mais ouvido de toda a rádio portuguesa em FM. Só havia um programa com o mesmo número de pessoas, que era um programa que já não se lembram com certeza, que eram os Parodiantes de Lisboa. Era um programa de humor, enfim, muito popular, com muitos anos antes, muitos anos de história. E chegou a 150 mil pessoas, que é uma coisa completamente bom. E aí já puseram horas novas, já me pediram. Era às 9 da noite ou às 9h30 da noite. Eu lembro-me de ouvir o programa estendido, portanto, eu lembro do programa avançar um bocadinho pela noite. Exatamente.
enfim, isso foi uma promessa, foi uma aposta ganha, completamente ganha do ponto de vista da rádio e com certeza do ponto de vista do João dos Santos e meu, pronto. Porque nós temos, João, na história, enfim, da psicanálise, enfim, temos os programas da Doutor, os programas do Winnicott também, mas são programas em que alguém fala para alguém, não é? Através de cartas, resposta a cartas, etc. O que é completamente diferente do vosso programa, em que são duas pessoas a conversar. Exatamente. Duas pessoas, mais as crianças que depois entraram em cena. Mais as crianças, exatamente. E também aí estava inocente, porque eu não fazia ideia nenhuma do programa do autor, e creio que tinha ouvido falar, ou não sei, do programa do Winnicott, do Lady do Winnicott. Mas como tu dizes, quer dizer, eu não conhecia, não sabia e continuo a não saber, de experiências em que duas pessoas conversavam. Hoje em dia toda a gente conversa, mas naquela altura. Ou diz que conversa. Isso é outra assunto. Digo eu, porque uma das coisas que eu acho fantástica na vossa conversa, aliás, o João dos Santos, eu tomei aqui umas notas para a nossa conversa aqui, umas notas. O João dos Santos, a determinada altura da conversa, diz assim, ele fala da conversa como uma arte, a arte da conversa, a arte de conversar, e diz assim, define-a como a arte de saber ouvir e de aprender com a conversa dos outros. E era isso que nós tínhamos, era esse sentimento que nós tínhamos quando vos ouvíamos, ou seja, é que o programa era um programa pouco saturado, quer dizer, havia muito imprevisto, as ideias, os pensamentos iam surgindo, iam aparecendo, iam sendo criados, não é? À medida que esse diálogo ia acontecendo e a pessoa sentia pelos silêncios em que vocês pensavam, se surpreendiam com algo novo e aí acontecia algo. E isso também era o fascínio de quem ouvia, porque era como se estivéssemos a assistir a um ato criativo, não é? A criação no seu esplendor. E por isso eu dizia porque nem sempre é conversar aquilo que se ouve, não é? De acordo contigo. Porque para mim começa exatamente por esse ponto que tu estavas a focar, que é, quer dizer, as pessoas quando conversam, em geral, não estão dispostas a ouvir. E de qualquer maneira, o ponto importante não é ouvir. E não é ouvir apenas a superfície do que está a ser dito por um outro ou pelos outros. Uma das experiências que me ficou com esta vida com o João dos Santos é a autenticidade com que ele ouvia. E ouvia o que está na superfície e estava atento ao que não estava na superfície. Não quer dizer que ele estivesse a investigar coisas em intimidade de todo, mas estava realmente atento. Ele dizia uma coisa muito engraçada, não sei se diz nos programas, acho que não, mas dizia há pessoas que estão apaixonadas por um universo e pessoas que estão apaixonadas pelas células e pessoas que estão apaixonadas por arquitetura, etc. E vivem isso. Eu estou apaixonado por pessoas. Eu estou apaixonado por pessoas. Eu vivo apaixonado por pessoas. E ele transportava isso, podia estar apaixonado por pessoas e exercer a sua paixão de várias maneiras, mas era uma experiência rara para mim estar na presença de alguém que ouvia e que estava realmente a ouvir o que tu estás a dizer. Está a ouvir-te. E claro que a gente pensa. Foi muito interessante a questão que tu puseste de pensar nisso, da faculdade criativa. Os silêncios era outra surpresa. Imensa gente que eu não conheço de lado nenhum, outras que conhecia, imensa gente referia-se aos silêncios. Era uma coisa inédita e proibida, de resto. Bem, ainda hoje é. Quer dizer, as pessoas têm. Há um tabu do silêncio. As pessoas estão a conversar, mas tu não estás autorizado a pensar. E não estás autorizada a permitir-te o tempo suficiente para perceberes o que o outro está a dizer. No caso das crianças é muito extraordinário e isso vê-se. Quer dizer, há um detalhe que eu não te contei e que também acho que eu não contei, não estava contado nos livros, nos programas certamente que não. Nós combinámos, cada um
nós, ou o João dos Santos ou eu, arranjávamos uma história concreta. O programa é sempre com histórias concretas de crianças. Sempre com histórias. Sempre com histórias. Era a hora do conto. Exatamente, a hora do conto. É a hora do Nós conto. tivemos assim mesmo como um contador de histórias. Um contador de Era a hora do conto para adultos. Exatamente. Mas é muito verdade, porque ele era um contador de histórias, porque, repito, porque era apaixonado pela vida. E a vida é feita de histórias. Quer dizer, existem os factos, com certeza nós estamos aqui a conversar, a Inês, a Romi, os factos existem, mas depois o que é realmente importante é o que é que a gente faz com os factos. E o que é que a gente, quer dizer, o que se passa e que liga aos factos e que dá sentido aos factos, enfim, como tu sabes. E então combinámos que levávamos uma história concreta e na véspera falávamos por telefone e dizia ao João, eu tenho uma história, não sei o quê, assim, ótimo, pronto, então. Já sonhavam sobre isso então? E já sonhávamos sobre isso, mas depois aconteceu uma coisa muito engraçada. Isto não está escrito em nada nenhum. Aconteceu uma coisa muito engraçada ao cabo de pouco tempo. Ele disse-me, João, preferia que não me dissesse nada. Preferia ser surpreendido em cima do programa. Em cima do... Que ousadia, que coragem! Mas ao mesmo tempo que paixão pela autenticidade. Como é que eu reajo àquela história? E então passamos a fazer isso. Portanto, algum de nós levava uma história. Muitas vezes eu levava uma história. Mas não dizíamos nada. Mas deixamos de falar pelo telefone na véspera. Encontrávamos num bar que existia no Rádio Clube, não sei se ainda existe ou não, chamado Coice. Era um bar muito engraçado, enfim, pronto. E por vezes, às vezes, quando a gente se encontrava nesse bar, conversávamos 10 minutos antes, olha, trago uma história que não sei o que e tal, enfim, em cima do início do programa. Outras vezes nada, outras vezes abrias o microfone e diz, olha, a história é esta. Contava-lhe a história, ou lia-lhe a história. E ele reagia em cima da história. Já diretamente para o gravador, e era aquilo que ia para o ar. Mas eu tenho a impressão que eu concordo completamente contigo e com ele. Ele é um contador de histórias, no sentido em que, repito, em que a vida é feita de histórias. E estando tão interessado no que se passa na cabeça das pessoas e na vida das pessoas, inevitavelmente os silêncios aparecem. Inevitavelmente tu estás a ouvir, e é uma forma extraordinária de comunicação, estás a ouvir interiormente o que acabaste de ouvir da pessoa, estás a ouvir-te interiormente e permites que aquela história que tu acabaste de ouvir, ou que aquela faça uma história de ti. Hoje em dia, os teus colegas e os meus colegas psicanalistas dizem sonhar com o que se ouve. Enfim, as pessoas não dizem, mas isto aplica-se à vida. E há uma avaliação muito, enfim, para mim, muito enigmática e muito extraordinária, porque tudo isto é montado sobre o modelo da mãe que ouve a criança pequenina. É extraordinário que, como, enfim, não sei se tens presente, sabes qual é o primeiro órgão que fica completamente formado no feto? É extraordinário, não é? É a cóclea. Ou seja, a gente primeiro começa a ouvir. Não me lembro em que mês é que da gestação é que está a cóclea que está completamente formada. É o primeiro órgão que está completamente formado. Meses antes do nascimento. E a gente, bom, agora. Sim, mas pronto, não é? Mas está montado sobre esta experiência da mãe da criança e da criança também. Tu estás realmente interessado na pessoa que estás a ouvir. Há uma frase do Winnicott, quando ele diz que vejo-me, por isso eu posso, a propósito do espelho, vejo-me e por isso eu posso olhar e ver, que seria, poderíamos dizer a mesma, ouves-me e por isso ouço-te e por isso posso ouvir e falar, não é? Mas
é isso, a questão da escuta. E uma das coisas porque os vossos programas deram origem, não é? Depois da morte de João dos Santos, com a colaboração da Clara Castilho, amiga e colaboradora, psicóloga, amiga e colaboradora de João dos Santos também, deram origem a dois belos livros, um dos quais está aqui. Se não sabe porque é que pergunta, uma nova edição. E o outro livro, agora quero ir embora. E nós lemos, mas uma das coisas que me fascinou, continua a fascinar, a encantar, mais o termo, nos vossos programas, é a escuta, é a voz. É diferente ler do que está a ouvir, não é? A questão da voz, não é? Que é algo muito precoce, de muito primeiro, não é? Como tu dizias. Exatamente. A voz é uma coisa, há muita gente que pensa, como sabes, com certeza, que a voz é um instrumento musical mais extraordinário que algo que os homens inventaram. E, enfim, há um psicanalista muito famoso, enfim, que já morreu, em inglês, que no fim da vida, numa entrevista já muito tardia, dizia: a música da voz é tudo. A gente na música da voz ouve o texto, de facto, mas ouve os afetos, as experiências, as expectativas, os sentimentos. É uma coisa extraordinária. E isso, eu acho que era, desculpa lá, enfim, mas imagino que era uma coisa importantíssima para as aulas, para os professores e para os juízes também, enfim, mas para os juízes, para os professores. Essa experiência é um envelope sonoro. É um envelope sonoro. Que está cheio de segredos. Está cheio de segredos e que permite que tu ouças ou não ouças o que vem dentro, não é? Exatamente. Eu lembro uma vez, sem agora enfim para esses lados, que não são os fundamentais aqui, mas lembro uma vez de uma pessoa que estava em trabalho analítico comigo, um homem, numa sessão de dizer assim, eu estava a falar e ele disse-me assim: olha doutor, eu não estou a entender nada do que está a dizer, mas continuo a falar porque é muito importante para mim estar a ouvi-lo. Mas é verdade. Mas é. É esse continente que tu exatamente. falas. E nos vossos programas a voz, quer dizer, além do mais, tanto tu como os João dos Santos, poder-se ia dizer que tem vozes de rádio. Eu não sei o que é uma voz, mas eles dizem que é uma voz de rádio. Mas dizem, mas não sei o que é uma voz de rádio. Não sei, mas é uma voz, se calhar com uma certa cadência, uma certa... Pois, não sei. Eu tenho a ideia de que quando dizem voz de rádio estão a dizer que alguma coisa de importante passa. Quer dizer, alguma coisa mais profunda do que aquilo que eu estou a dizer, mais ou menos. Sim. Diz uma coisa, João. Estavas há pouco a falar dos miúdos, das crianças que entraram no programa. E eu, quando estava a folhear o livro pela 10ª vez, aliás, estes livros do João dos Santos, também os ensaios sobre educação e tudo mais, são livros que têm esta possibilidade, que nos dão esta possibilidade, que é uma pessoa fazer uma pequena leitura, qualquer, e pronto, e a pessoa ouve, é como se lesse um conto. Exatamente. E entretanto, estava aqui de volta do livro a propósito das crianças e encontrei aqui um momento, dizes tu, estão os miúdos por lá, e dizes tu: acham que este programa tem alguma utilidade no sentido de modificar as atitudes dos adultos em relação às crianças? E responde o Pedro: eu acho que sim, que tem, porque assim os adultos vão começando a perceber as crianças e a sua maneira de ser e aquilo que eles pensam e que sonham, diz o Paulo. E também o que fazem em relação às crianças ajuda tanto os adultos como as crianças. Tu dizes: ajuda as crianças em quê? De novo a pergunta. Diz o Paulo: a compreenderem melhor os adultos, e os adultos a compreenderem melhor as crianças. E o Pedro: se todos compreendessem as ideias das crianças. E o Ricardo, que entra na conversa: mas em geral os adultos não compreendem as ideias das crianças. E diz-lhe o Pedro:
quando estavam a alinhar as primeiras projetos, disse-lhe que encontramos há não sei quantos anos, e disse-lhe, olha, estamos a pensar fazer isto e tal, com o João dos Santos, etc. E a ideia foi dela. E disse, olha, porquê que não vocês não levam para a rádio, ou enfim, ou não gravam conversas com crianças? E assim fiz. Algumas vezes levei crianças diretamente. Há uma diferença, de facto. Quer dizer, estavam a gravar com o João dos Santos e tudo aquilo que era dito, portanto, não havia intermediários, não havia conversas que foram gravadas, como com esses miúdos, por exemplo, conversas que foram gravadas previamente com aquele propósito de depois um dia passarem e o João dos Santos comentar. Era direto. Portanto, o João dos Santos ouvia e as crianças ouviam. Tinha essa frescura extraordinária. E, nessa altura, enfim, como, aliás, em geral, fazia os possíveis por não intervir, não sei quando era absolutamente necessário, porque isso passava. Havia uma coisa encantatória da frescura, da espontaneidade. Exatamente. Frescura é fresco. Uma enorme frescura. Sim. Uma enorme verdade. A propósito dos... O que é que aprendem os adultos com as crianças? O que é que aprendem os adultos com as crianças, não é? Um dos motivos centrais do João dos Santos era precisamente cada pessoa guarda um segredo do homem da própria infância, que de resto é o mote das nossas jornadas da prática profissional também. E a propósito disso, João, o teu prefácio a este livro, um texto que eu gostaria de retomar aqui, que é um texto, uma criança teve de se ir embora, com que tu, enfim, introduzes o livro. Há uma parte desta tua escrita em que tu, me parece, clarificas muito bem o que é isto do programa ser sobre crianças, de ser um programa para os adultos, de através deste programa se falar à criança que o adulto guarda dentro de si, e por outro lado deste programa, falando de crianças, poder trazer uma mudança na relação desses adultos com a criança dentro de si e através disso com a criança que está consigo. E tu dizes assim, eu gostaria de ler, dizes assim: às vezes eu estendia inadvertidamente ao mundo dos adultos as perguntas que lhe punha, mas ele mudava sempre de assunto. Eu continuava a falar como se eu não tivesse dito nada. Um dia explicou-me porque é que o fazia e disse-me: este programa é dedicado às crianças. Preferia limitar estas conversas às crianças, porque assim os adultos pensam que não estamos a falar deles, mas estamos. Porque, evidentemente, os adultos, para serem adultos, tiveram de passar pela infância. Se falássemos diretamente deles, podiam se sentir chocados com algumas das coisas que aqui dizemos e fechavam-se. E fechavam-se, pensei eu mais tarde, pensaste tu, mais tarde, porque cada adulto traz dentro de si uma criança profundamente incompreendida. E muitas vezes levamos uma vida inteira a fazer um esforço imenso para nos esquecermos de vez dessa criança. Custou-nos tanto, a todos, passarmos pela infância, que muitos de nós agora não suportam que lhes lembrem as dificuldades, tantas vezes brutais, tantas vezes cruéis, porque tiveram que passar. Portanto, este vosso programa, que se colocava que falava da criança de uma maneira delicada, cuidada, delicada, interessada, não que se colocava fora dos julgamentos. Portanto, permitia aos adultos que vos ouviam, havia quase uma espécie de momento de reencontro, um momento terapêutico. Fala um bocadinho disso, João. Uma das experiências que guardo com imenso afeto da relação que tive com o João dos Santos é que, em tantos anos, nunca houve uma areia na nossa relação. E, em particular, nas gravações, nunca houve o menor desentendimento em nenhum sentido. Mas houve uma vez, e uma só, em que o João dos Santos pediu-me para
tu dizes é verdade. Eu era estúpido, não estava a perceber que ele rodeava a minha insistência de forçar a conversa a centrar-se nos adultos. Ele não o queria fazer. E não queria por essa razão. Ora bem, e houve um dia em que disse ao João, para lá a gravação, se não se importa. E eu parei a gravação, fiz um sinal ao técnico, disse, olha, não se importa, dê-me só um segundo e tal. E foi nessa altura que ele explicou. Eu já estava cansado das minhas a estupidez de não perceber, cala-te, pá. Não percebes, pá. Eu tenho que te explicar. Pronto, ok, então eu vou-te explicar. Pronto. E então explicou. Pronto, e explicou-me isso que está aí, textualmente. Pronto. E agora, eu acho que isso ainda hoje penso nisso. Ainda hoje penso neste reparo. A única vez que o botão foi desligado a meio de uma gravação, porque hoje penso um bocadinho diferente do que está aí. Quer dizer, isto é, a ideia é que o que é diferente é que com certeza que todos nós temos experiências de não sermos entendidos, isso é certo. São tantas, a vida mental é tão complicada, tão infinitamente complicada, que é óbvio que não é possível, por mais amorosa que tenha sido a mãe, o pai, o professor, enfim, é evidente que há imensíssimas coisas que não foram compreendidas. E ainda bem. Quer dizer, então o trabalho da criança. Então, e onde é que está? Do feto, do bebê, da criança, de nós todos. Então, e você? Quando é que isto é assim, esta namorada estava à espera que a mamãe faça tudo, ou o professor, ou isto? Não pode ser. Não. E, portanto, estar vivo é preciso coragem para estar vivo, e acho eu. E coragem constantemente. Para guardar aquilo que é importante, e para guardar e para preservar os enigmas, e, enfim, que a gente às vezes confunde com o não ser compreendido. Quer dizer, e é uma confusão pouco, que não é muito desejável, isto é, eu tenho um enigma para resolver e o enigma dá trabalho resolver. Sim. E eu posso resolver ou posso não resolver, ou posso desistir daquele assunto e ir fazer negócios, ou enfim, não sei, ou que seja. Pronto. E o João dos Santos diz uma coisa extraordinariamente interessante para mim, repito, ainda hoje penso nisso. Quando pessoas, anónimas, adultos, ouvem, de repente, caem por acaso em cima daquele programa. Caem por acaso? É. Ligam à rádio, ouvindo as palavras e tal, a conversar, dizer umas coisas sobre crianças e tal. Quer dizer, estão atentos naturalmente, ou enfim, ou já se esqueceram, já arrumaram esses assuntos todos, essas dificuldades, essas dúvidas, não têm dúvidas acerca de nada, ou então se isto está vivo, naturalmente vão, como se diz, prestar o ouvido, inclinar o ouvido para ouvir, mas espera aí, mas estes tipos estão a falar de crianças. E isto tem alguma coisa a ver comigo, embora não o digam, não é? Quer dizer, o que é facto é que o fazem. O que é facto é que, como eu ouvi imensos relatos, indiretos, mas, enfim, e alguns diretos, de pessoas que deixavam as suas obrigações profissionais, aulas, sei lá, o que fosse, o consultório, para ouvir. Mas o que é que esta gente está a ouvir? Estamos a falar de crianças. Não estamos a falar de crianças. Estamos a falar de adultos, de crianças, da vida. As pessoas. E estamos a falar desta maneira, pronto, quer dizer que, obviamente, que é apaixonada. Há aqui um tipo que está apaixonado por uma coisa qualquer. Emocionada, quer dizer, e com muita verdade, e com muita... Aquilo era verdade Às vezes tem aquela forma que é o parler vrai. Oui, exatamente, parler vrai. Há qualquer coisa mais autêntica, de verdade, há qualquer coisa, não, há tudo de autêntico e de verdade isso passa na voz. Que toca, e passa na voz. Uma das coisas, João, que também referes, aliás, depois uma pequena nota, neste uma criança que teve que se ir embora, referindo de tu, possivelmente, à partida dos João dos Santos. Não? Uma criança que teve que se ir embora. Exatamente. Começas com É a história do artigo sobre o Chagall. É o teu prefácio. Sim, mas a história é assim. É o Chagall, com 99 anos. Conta. Não, mas conta. Em primeiro lugar, uma criança teve que se ir embora, é um título de um artigo que eu li em tempos sobre o Chagall, sobre a morte do Chagall. O Chagall morreu com 98 ou 99 anos e é um exemplo típico como o João dos Santos, exatamente, de uma criança que se manteve completamente infantil, no bom sentido, em contacto com aquilo que era infantil dele. E eu achei que, quer dizer, eu estou a assistir à mesma história,
pessoa na minha frente, que é um velho e que é uma criança. Enfim, conta essa história do Picasso e do Alzheimer, não é Montblanc, André Gide, que brincavam com o outro com os pratos que o Picasso pintava, enfim, bom. Extraordinário, quer dizer. Mas resto pões, no início pões uma bela frase de Matisse: Il faut être enfant toute sa vie, tout est un homme. E il faut tem quase dois sentidos, não é? É preciso, não é? E há qualquer coisa disto de ser preciso no sentido é bom, mas há qualquer coisa no sentido de não temos outra hipótese. E seria eu que não tenho outra hipótese se quisesse continuar a criar. Mas se desistisse desse contacto, se desistisse do tal, há uma questão, há um frase dos João dos Santos, que era este do Citas, que é o segredo da criança. E nós estamos cheios de segredos, eu acho, mas cheios de segredos, cheios de questões que não respondemos, cheios de questões que nos inquietaram, que nos deslumbraram, que nos maravilharam. E de que fazemos muita coisa. Não fazemos nada. Ou não fazemos nada. Por isso é que ele diz, tens que ter a coragem de ter a paixão, de manter essa paixão, por te perguntar. O resto dos vossos programas, isso é uma coisa muito interessante, continuam sempre um ponto de interrogação. Não sabe o que é que pergunta, o que é. Portanto, aqui é muito a pergunta. Que é uma entrevista que vi há muitos anos com um físico, um prémio Nobel da Física, um tipo muito engraçado, com o cabelo completamente branco, mas parecia um deus, de facto. E ele dizia uma coisa, nunca mais me esqueci, não me lembro quem era, se bem que era um astrofísico, e ele dizia, a grande graça é a gente começar a ser crescidos e começar a fazer coisas que os crescidos fazem e tal. Dizia ele, quer dizer, de cabelos brancos, porque a gente aí tem o risco de deixar de fazer perguntas. Quem faz as perguntas interessantes são as crianças, dizia. Porquê que o céu é azul? Porquê que o tempo anda sempre para a frente? Porquê que o futuro não é antes do presente? Quem faz as perguntas interessantes são as crianças. E da altura tu deixas de fazer perguntas. E isso, ou continuas a fazer perguntas dentro de ti. E então, pronto, e és pintor, e és psicanalista, e és professor, e enfim. Mas isso sente-se na voz. Sente-se na voz das pessoas. Quem é que já não faz perguntas? Quem continua a fazer perguntas. E quem continua a fazer perguntas, o que é muito importante para os professores e para os educadores, quem continua a fazer perguntas, escuta. Exatamente. E permite que os outros as façam. Exatamente. Outra das coisas que eu acho muito interessante no vosso programa e que rompe bastante com uma certa transmissão habitual do saber psicológico e psicanalítico é essa linguagem em que vocês se colocam, o João dos Santos e tu, que é uma linguagem, um psicanalista francês também, que morreu há pouco tempo, que eu muito estimo, que é o Jacques Lévin, que de resto, curiosamente, fez também, tal como João dos Santos, os primeiros tempos também fez uma formação com o Vallon, com o Henri Vallon. E em França, eu costumo dizer que digamos, é um irmão gêmeo dos João dos Santos, porque também é psicanálise e educação, Jacques Lévin. E então, o Jacques Lévin utilizava um termo muito curioso para falar de uma linguagem que ele considerava que era absolutamente necessária à psicanálise e à psicologia se queria falar efetivamente com alguém, que era a linguagem intermediária. Que é uma linguagem que o saber está lá, mas está lá de uma forma que pode ser escutado e apropriado pelo outro num sítio transicional, em que ambos podemos falar, do sítio de onde vem, com o seu saber, nós do sítio de onde vimos, com o nosso saber, e há um espaço intermediário onde nos podemos entender e construir algo de novo.
que seja útil a ambos. E eu acho que o vosso programa é um programa em que o João dos Santos e tu falam nessa linguagem intermediária, não é uma linguagem de matéria, de bloco, como disse, mas é uma linguagem democrática, passível de ser apropriada por todos e de alguém entrar na conversa, não é como os miúdos, mas como outros, podemos imaginar ouvintes que entravam imaginariamente na conversa, mas podiam entrar na sala e falar convosco. E, portanto, era uma muito bem-vindos. e seria uma porque entendiam aquilo que se estava a falar. Eu acho que é uma ruptura com uma certa forma de... E sentiam que iam ser ouvidos. Que iam ser ouvidos. E podiam falar... Agora, tens toda a razão. Eu acho que tens toda a razão. Eu penso assim também. Aliás, o João Santos tinha uma... Ele de vez em quando dizia-me a cultura é aquilo que fica quando a gente se esquece de tudo o que aprendeu. O pensamento é de Montaigne, mas ele apoderou-se e a ideia é exatamente essa. E já, aliás, passou hoje em dia para a cultura. Isto tem um significado muito interessante. E para mim, pessoalmente, é uma das coisas que eu guardo do João dos Santos. Nunca aconteceu, mas nunca, eu não me lembro de alguma vez ter acontecido, em várias circunstâncias diferentes da vida, que nós, na nossa relação, que ele trouxesse teorias para dentro da conversa. O que é importante é a pessoa com quem eu estou. Quer dizer, e aquilo que eu sou. E ele fazia uma diferença muito... Quer dizer, eu só tenho uma coisa para dizer às pessoas, é aquilo que eu sou, não é aquilo que eu sei. O que eu sei não me interessa. Ou se transforma, o Bach tinha uma observação muito interessante, ou pelo menos conta-se que tinha, em que dizia que se um construtor de órgãos não se transforma ele próprio num tubo de um órgão, o órgão que ele faz, os órgãos que ele faz, nunca vão soar muito bem. Quer dizer, tu ou falas daquilo que tu és, ou aquilo que tu dizes não soa completamente bem. Isso lembra-nos, Paulo, a entrada aqui neste museu magnífico, à parte de Senhor Porteiro da Silva, aquela frase que ali está. Que eu não tinha, que eu nunca tinha. Eu sou todos Exatamente. Do Baudelaire. Exatamente. E que nos leva a uma questão que também era muito querida aos João dos Santos, que era a diferença entre o saber e a sabedoria. Exatamente. É isso mesmo. Essa leitura através das coisas, das pessoas, do mundo, não é? Que não prescinde do saber, dos autores, dos livros, das teorias, mas também as traz para a vida e não em vez da vida. Exatamente. Uma outra coisa muito surpreendente, o que é extraordinário, de facto, uma coisa muito surpreendente do Montaigne também, é quando ele descobre, e mais uma vez isso tem imenso a ver com o João dos Santos, que tu podes saber sem compreender. Isto é uma coisa terrível, é terrível, e hoje em dia, a educação, aliás, está cheia disso, podes saber sem compreender. E isto é um crime, eu acho. Eu acho que a gente aprender, seja o que for, sem perceber o que está a aprender, e estabelecer a confusão, realmente espalhar a confusão, de eu estou a dar aos outros, ou fingir que estou a dar aos outros, aquilo que eu nunca compreendi, ou seja, aquilo que eu não sou, não é verdade dentro de mim. Aquilo que não é verdade dentro de mim. Isso passa na voz das pessoas, e passa no olhar, e passa no brilho dos olhos, e passa. E no corpo. E no corpo. É algo muito claro. E no corpo é verdade. E no corpo. Há qualquer coisa que... A linguagem gestual. Há qualquer coisa que eu estou a ouvir, mas que há qualquer coisa que não bate. Exatamente. Certo. Exatamente. E as crianças sentem. Sim. Há uma história muito engraçada que, e isso passou-se tantas vezes com os João dos Santos, mas tantas vezes, que uma criança que está numa situação terapêutica, não é? E na primeira hora a criança diz: sabes, eles não percebem nada. Quem são eles? Os pais. Interessam-se para eles, eles não percebem. E a criança sabe que eles não percebem nada, mas não diz aos pais. As crianças têm uma... Bem, tu sabes muito melhor isso do que eu. E os alunos a mesma coisa. Têm uma gestão extraordinária dos seus segredos e daquilo que eles percebem que os outros não percebem. E que não vale a pena. E às vezes são muito gentis. E são muito que os outros não percebem. E deixam tem
fria, depois daqui a bocado, à hora à noite, de repente vai um bolo para o chão e torna o leite, dá um pontapé no gato, etc. Mas ninguém fez nada. João, diz-me uma coisa. Tu conheceste, enfim, como homem, como amigo, o João dos Santos, e ele diz uma coisa acerca dele, ele diz o seguinte: a propósito da vida, viver com a alegria que expando e a tristeza que recolho, tu que te conheceste dele, isto fala-te? Fala, absolutamente fala, e tenho a experiência direta de situações terrivelmente difíceis na vida dele, em que bem se via a verdade dessa expressão. Ou seja, isso é de uma, isso para mim é de uma das melhores definições de generosidade que eu uma vez encontrei. Ele partilha a alegria, expande de facto, partilha a alegria, mas em momentos de grande tristeza guarda para si. Enfim, não vou entrar agora em detalhes, mas há situações da vida dos João dos Santos extraordinariamente penosas em que ele fazia exatamente isso. Guardava, fechava-se, protegia-se, mas protegia os outros da sua tristeza. E isso é de uma extraordinária generosidade. João, diz-me uma coisa. É frequentemente ao contrário que as pessoas costumam dizer. É frequentemente ao contrário. Exatamente. Expandir a tristeza, não a suportando dentro de si, pedindo aos outros esse trabalho, não é? Também, exigindo aos outros esse trabalho e guardando muitas vezes a alegria que podia ser de uma fantástica ao outro. Deste encontro com o João dos Santos, o que é que tu recolheste de mais essencial para ti? Olha, eu recolhi coisas comoventes. Como homem, como psicanalista. Eu recolhi coisas comoventes que me vão ficar para o resto da vida. A inteligência do outro é uma coisa fantástica. A inteligência do outro, quer dizer, vi uma pessoa, e eu tive essa experiência, porque às vezes realmente é verdade, acho que eu digo isso num lado qualquer. A ver o espetáculo que estava ali a passar-se na minha frente, durante os programas. Quer dizer, este tipo é fantástico, este tipo está tão completamente atento, tão autenticamente atento ao que está aqui a passar. À história, uma qualquer, esta ou aquela ou outra. E isso aparece tão profundamente na voz do João dos Santos. Poder parar. A autenticidade, a inteligência do ouvir. Tu precisas ser extraordinariamente inteligente para saber ouvir. Não é a inteligência do QI, ou não sei o quê, não interessa, mas é preciso uma arte, de facto. Saber ouvir é preciso uma arte. E isto tem a ver com os silêncios. Quer dizer, tu não podes ouvir, eu não acredito que se ouça, tanto ao contrário, se tu ouves de facto as pessoas, tu vais fazer silêncios forçosamente. Porque este hábito que as pessoas têm de fala, não é possível, quer dizer, uma das coisas extraordinárias que eu aprendi com o João dos Santos é que a linguagem é uma coisa preciosa. É uma coisa preciosa. E é uma coisa preciosa. E nunca mais deixei de aprender e de, enfim, de desenvolver, tanto quanto eu consigo, esta ideia de que a linguagem é uma coisa preciosa. As pessoas, enfim, às vezes digo que as pessoas deviam pagar impostos pelas palavras que dizem e que não deviam dizer. E não deviam pagar impostos por muitas outras razões, mas pronto. Mas eu acho que as pessoas falam mais, e é precioso. Isso foi das coisas que eu aprendi com os João dos Santos e que vai ficar para o resto da vida. A precisidade da linguagem. O exercício da linguagem é esta dificuldade que tu tens em falar sentimentos, em palavras, compreender as outras pessoas. E se tu não consegues ouvir o que está a passar na outra pessoa, tu não sabes se a pessoa compreendeu aquilo que tu queres dizer ou não sabes. Nem te interessas em geral. Mas isso não é uma conversa, quer dizer, mais uma vez, é uma questão de vou por só, estás a deitar fora, estás a despejar. E a desperdiçar. Repara que 5 minutos em que estava. 25 minutos. As gravações eram mais, isto é, gravávamos uma bobina grande, e depois, eu gosto, era uma bobina, aquelas bobinas enormes, aquelas que eram deste tamanho, assim,
atualíssimos, atualíssimos. Tudo, quer dizer, aliás, há qualquer coisa que retoma a conversa de há pouco. Tudo o que é verdadeiro não deixa de ser, continuará a ser atual. Tudo o que é verdadeiro é atual. Das pessoas é assim. Muita coisa mudou, mas o essencial não mudámos tanto nas nossas necessidades. E estes programas e estes livros trazem para o dia de hoje, para o presente e para os dias que se vão seguir a estes, este pensamento, esta obra de que cada um de nós, porque essa é outra coisa muito interessante, eu acho, no pensamento de João dos Santos, é precisamente por ser um pensamento não saturado, por ser um pensamento de interrogações, permite àqueles que o ouvem, resolvem, que o leem, fazer disso qualquer coisa própria, sem pagar direitos de autor. Livros para trazermos para o tempo presente aquilo que os João dos Santos nos deixou. É uma coisa muito boa. Eu também acho. Ficamos por aqui. Muito obrigado.